Sonhador e sonhador, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel. Meu nome é Cláudio e hoje eu vou falar para você como é a mulher europeia. Naturalmente, eu vou falar mais da mulher alemã, porque moro na Alemanha. Entretanto, a Alemanha é um país multicultural, ou seja, moram muitas outras pessoas de outras nacionalidades que vêm para cá, seja para estudar, seja para trabalhar, ou seja porque que têm relacionamento com algum homem alemão. Então, tudo isso faz a Alemanha. O que eu tenho para trazer para você é que a mulher alemã, basicamente, ela tem uma formação cultural muito forte. Então, assim, a menina, bebezinho, com 1 ano, ela vai para a creche e a creche começa esse processo de culturalização, vamos colocar assim. Então, na creche já se apresenta, já se ensina como é que um alemão reage numa situação A, numa situação B, numa situação C. Passado a creche, naturalmente a criança vai para a escola. Na escola, quando eles estão para sair da creche para ir para a escola, as crianças ficam muito, desculpa, as crianças ficam muito entusiasmadas que vão para a escola. Então, eles têm no conceito deles que estudar é uma coisa que é boa e que é essencial. Aqui você não escreveu uma criança numa escola, você está arrumando um problema com o Estado. A polícia bate na tua porta, você toma a multa e você corre até o risco de perder a guarda da criança que você tem. Então, tudo isso vai fazer com que mais na frente esse bebê que se tornou uma criança, que foi para a escola, que vai terminar os estudos em algum momento, ela vai ter uma instrução que pode terminar num curso técnico ou na universidade. Se ela faz um curso técnico, ela vai ter a possibilidade de estar empregada facilmente, ainda que o curso técnico que ela tenha feito seja de uma área bem distinta. Por quê? Porque esse curso técnico ele passa muitas informações, só que são muitas informações teóricas. E o alemão, quando ele pega essas informações teóricas, o recrutador que vai olhar fala assim: ele tem uma outra formação, mas eu vou dar o voto para ele porque ele já estudou. E os melhores alunos vão para a universidade. Então, ir para a universidade aqui na Alemanha não é tão simples, vamos colocar assim, como é no Brasil. O Brasil ele tem mais acesso à universidade. Aqui eles têm mais acesso à formação profissional. Então, o que o curso técnico passa de teoria, a gente aprende na teoria na universidade brasileira. Eu falo isso porque eu também já fiz 5 faculdades nas universidades brasileiras antes de vir para a Alemanha, então eu tenho um conhecimento de causa. Então eu tô te passando todos esses primeiros anos de vida porque mais para frente essa moça ela vai entrar na fase do relacionamento. E você que não é um alemão, você vai se deparar com uma mulher muito educada e independente. E ela não é, a mulher alemã, ela não é uma Amélia, como se chama no Brasil. Pelo menos se chamava, volto a dizer. Eu tô no Brasil, tô fora do Brasil desde 2015, então pode ser que tenham informações que eu esteja passando para você que não estejam atualizadas, mas assim, a mulher alemã, ela não é de chegar do trabalho e deixar a casa arrumada e fazer a janta para o marido. Ela pode fazer isso, mas o foco dela vai ser mais com os filhos dela. De tal maneira que a profissão, o lado profissional, o lado de formação é tão importante que a mulher ela vai ter filho. O esperado na cultura alemã é que a moça seja mãe depois dos 30 anos de idade. Existem casos em que a mulher é mãe antes, mas não é muito bem visto. Por quê? Você tem que terminar o seu curso técnico, você tem que ter a sua independência para você não depender do Estado. Então isso é muito importante. Se de repente uma menina de 22, 23, 25 anos no período de formação, se ela engravida, o cara, sendo alemão ou não, ele vai ser mal visto porque ele vai ser visto como alguém que interrompeu a formação cultural alemã.
Então tem mães alemãs que vão, tem mulheres alemãs que vão ser mãe próximo aos 40, coisa que no Brasil a mulher, no geral, ela já não está mais pensando nisso, ela já está pensando já, ou fica mais difícil até para conseguir um relacionamento. Eu sei que quando eu saí do Brasil estava com 40 anos e para mim já estava difícil no geral, né? Então nós somos, o povo brasileiro é um povo muito carinhoso, mas é um povo muito preconceituoso e às vezes nem tem noção disso. Então assim, você que é um brasileiro, você que é um latino, você que é de uma outra parte do mundo e que fala português, que está entendendo isso, quando você vai conhecer a mulher alemã, o que você pode verificar é que é uma mulher muito independente, culta, entendeu? E que não vai aceitar ser tratada como bolinha de ping-pong, de ser jogada de um lado para outro. Se você está interessado na mulher alemã, pode ser que ela venha até você e aí ela se coloca, ela fala assim, eu estou interessada em te conhecer melhor, e aí você vai ter que ter o jeito de entender que ela dá as ordens, porque o feminismo na Europa ele é muito forte. Então a palavra da mulher alemã ela é muito forte. Uma mulher alemã fala que você fez alguma coisa ainda que você não tenha quisto fazer, ou ainda que você tenha trazido a sua postura do teu país de origem, você vai ter um trabalho enorme, porque a formação dela é focada na cultura alemã, focada no profissionalismo e a parte sentimental fica muito reservada. Então os alemães aqui, por exemplo, eles fazem amizade desse período da creche para a escola. Então tem muitos alemães que às vezes mudam de cidades, vão morar numa outra cidade e perdem os amigos da sua formação e na cidade para onde eles vão, desculpa, eles não conseguem mais fazer amigos. Porque na cabeça do alemão já teve o período para você construir a sua amizade. E se você está se sentindo sozinho ou sozinha, desculpa, você tem que voltar para sua origem. Então eles são muito fechados nisso. Eu acho isso um ponto ultra negativo. Outra coisa que também é importante falar é que o alemão ele é um povo assim a cultura alemã de uma maneira geral assim eles olham muito o que você tem. Você tem que ter eu, por exemplo, eu ouvi da minha última namorada que eu ainda não estava preparado para um relacionamento, porque ela achou que eu tinha que ter algumas coisas para que pudesse haver um relacionamento mais duradouro. Então você tem que estar preparado sob o ponto de vista financeiro, você tem que ter um trabalho fixo, uma pessoa que pula de galho em galho aqui na Alemanha não é bem visto. Os alemães, eles não demitem outros alemães, ou seja, um chefe alemão, para demitir um alemão, é porque o alemão cometeu um erro muito grave, porque no geral eles têm aqui uma postura profissional, vamos colocar, não que seja impecável, mas que seja dentro do aceitável da cultura alemã. E aí, para você se integrar com essa mulher alemã, você tem que ter a consciência de que ela vai dar preferência para viagens, não vai querer ficar ouvindo problemas no final do dia. Você tem que estar com o teu nível de alemão sempre bem lapidado. Então, você conseguir se socializar, ir para um curso de dança, ir para jogar futebol, ou fazer. Qual é o seu hobby? Você gosta de cachorro, então você vai numa associação de cachorros. Você gosta de jogar voleibol, você procura uma associação onde tem voleibol, para que você se enculture, para que você possa melhorar o seu nível de alemão, porque tem mulheres que aceitam falar inglês, mas e tem mulheres que também aceitam a falar o seu idioma, o que é eu já vivi isso, o que não é um bom negócio. O bom negócio é você aprender a falar alemão, porque você vai se envolver com a mulher alemã e tudo que vai estar na cabeça dela vai estar dentro dessa cultura que eu falei desde o começo da creche, escola, formação profissional e lá na frente ela vai querer parar com alguém. Então, a mulher alemã ela também tem algumas exigências que eu não sei se a mulher brasileira tem. A mulher alemã ela gosta das coisas muito bem feitas, muito bem feitas. Então não adianta você pegar, comprar um presente qualquer e colocar num papel qualquer. Não, você tem que fazer um negócio legal. Se você quiser pedir a mulher alemã em namoro, a melhor coisa que se tem para fazer é agendar uma viagem e nessa viagem você a leva num restaurante e uma coisa que é importante,
Você tem que entender que você nunca vai ser mais importante do que os amigos e as amigas dela. Então você não pode entrar numa bola dividida. Na hora que ela estiver com as amigas dela, se for o caso de você deixá-la com as amigas, deixa. E se ela quiser, a mulher alemã ela é independente, então ela não vai te perguntar se ela pode usar tal roupa. Ela simplesmente vai usar a roupa querendo você ou não. E outra coisa assim, se você vai pedir em namoro, não peça em namoro só com uma flor na mão, na porta da casa dela, que pode soar até romântico pelo ponto de vista brazuca, mas no ponto de vista alemão você tem que levá-la num restaurante, num local que esteja de acordo com o perfil dela. Talvez o perfil dela não seja restaurante, seja um show de rock, seja ir para uma praia, seja ir para montanha. E aí você pede, faça o pedido de namoro e aí você vai se integrar nesse momento. A mulher alemã ela também ela tem uma característica que ela pode de repente te ver e querer ter somente contigo a intimidade. E ciúmes, uma coisa que é algo que eu não observo na mulher alemã. E tampouco ela vai ficar te respondendo de maneira assim, toda hora no WhatsApp. Com relação à mulher europeia, que eu observo, ela tem traços também bastante parecidos, claro, guardadas as devidas. Guardada essa parte da creche e tudo mais, guardada a formação que eu estou falando. Então, a mulher europeia, de uma maneira geral, daquilo que eu já conheci, daquilo que eu já vi, a maior parte das mulheres elas dão preferência para homens alemãs para homens alemães. Por quê? Por conta da estabilidade financeira, por conta de saber que o cara não vai ser demitido por qualquer motivo, por conta dela ter segurança de que ela pode ficar no estado, de que ela pode de repente ficar dentro de casa, que ela não precisa se matar. Então, são traços assim muito interessantes. E na média, a mulher europeia e alemã tem mulheres assim mais para baixinhas, né, na altura de 1,50 m, 1,60 m, mas a estatura média gira em torno de pelo menos aí 1,65 m para cima. Eu particularmente eu tenho 1,73 m, então para muitas mulheres aqui eu sou baixinho, muito embora eu tenha uma estatura média brasileira. E é legal você ter um relacionamento com uma mulher estrangeira porque você aprende bastante. E, por exemplo, você sair, ser namorado, noivo, casado com uma mulher alemã, você não vai sair com ela de mãos dadas, trocar carícias na rua, então nem pensar. Então, assim, são várias coisas que você tem que resolver dentro de casa. Você tem que também ficar muito ligado, porque às vezes o movimento dela é um movimento que vai te pegar de surpresa. Então, quanto melhor você estiver estabilizado emocionalmente, financeiramente, e você está com o nível de idioma tinindo e está sempre procurando estudar, sempre procurando aprender, ela vai admirar muito isso em você. Normalmente, um relacionamento com uma mulher alemã gira em torno aí, um namoro é de 4, 5, 6 anos. Eu já conheci vários casos de namorados que se conheceram na época da escola, depois eles fizeram o curso técnico ou o outro foi para a universidade e só depois de 11, 12 anos que eles casaram e nenhuma das duas famílias ficaram falando, pô, tá enrolando, isso e aquilo. Não, aqui também não tem hotel, então a intimidade que acontece ou na casa dele ou na casa dela e ninguém fica batendo na porta do tipo, pô, que falta de respeito. Não, aqui não existe hotel como existe no Brasil. Então tem uma série de nuances, cara, que você tem que levar em consideração. Por exemplo, as roupas. Eu compro roupas na C&A no geral. E tem muitas mulheres que não gostam muito. Aí vai de você ter o caimento, vamos colocar assim, ou seja, de você ter um corpo em dia, que aquela roupa acabe, que não é de uma marca X, que ela acabe não se destacando, mas você ter uma elegância nível Europa, daquilo que eu observo, isso é muito importante. Então, uma coisa que é muito importante, se você quiser realmente ter um relacionamento com uma mulher alemã, você tem que se preparar bastante, cara, porque o que nós brasileiros ganhamos em relação aos alemães é que a gente é muito ouvido.
A gente chega nas mulheres, a gente tem atitude, a gente olha e vai lá perguntar se está tudo certo. Como é que foi o dia, isso e aquilo. Por exemplo, existe uma palavra em português chamada cafuné, que você deve imaginar que eu não sei muito bem o que é isso, porque eu sou careca, mas a gente tem uma cultura mais afetiva e eles têm uma cultura mais fria e mais profissional. Por exemplo, as crianças no Brasil jogam bola na rua, ou dançam, ou pulam corda, ou brincam de queimada. Aqui ninguém brinca na rua. Existem espaços para você brincar, existem postura para você ter nesse local ou naquele outro local. Por exemplo, se você é convidado para ir na casa de um alemão, de uma alemã, e se ela não te autorizar a sentar, você não senta. Você vai ficar de pé o tempo que ela achar que você tem que ficar de pé. Então não é você chega em casa e já vai abrir na geladeira. Então você tem que ter uma postura assim bastante alemanizada, bastante europeia. E demonstrar sempre bastante interesse. É possível ser casado e ser feliz e ter um relacionamento com uma mulher alemã? Eu te diria que sim, é possível sim, desde que você tenha todos esses pontos bastante esclarecidos, né? Por exemplo, aqui eles não têm esse hábito de troca de olhares. Eu, por exemplo, eu moro sozinho desde o meu divórcio, tive um caso com uma mulher de Portugal, depois namorei uma alemã por quem eu fui muito apaixonado. Foi um dos grandes relacionamentos, um dos grandes sentimentos que eu tive. E eu tenho um hábito muito brasileiro, que é de procurar o contato visual, e isso não casa aqui, entendeu? Então, assim, as pessoas passam uma pelas outras como se não tivesse ninguém ali do lado. Então, o processo de você ir para uma outra cultura é você realmente se despir o máximo que você puder da sua cultura original. E nos últimos anos tem acontecido, tem muita informação que não passa na mídia, mas tem acontecido muito caso de violência contra a mulher, por conta de homens estrangeiros. Então, tudo isso dificulta para o estrangeiro, para o estrangeiro que não pratica violência, que não força a violência, isso queima muito o filme da gente. E só que você tem que conviver com isso, né? E uma coisa que é importantíssimo é você deixar essa mulher numa condição constantemente apaixonada. Isso é essencial, cara, é essencial. Você conseguir entrar no universo dela e depois você trazê-la para o teu universo sem que esse movimento seja brusco. Cara, se você conseguir fazer isso, eu vou te dizer que você é o gênio, porque você tem que realmente estar muito atento às necessidades dela. E as necessidades dela são liberdade, isso é uma coisa essencial, ela ter a privacidade dela, ter o espaço da casa dela, você ficar em casa, não ficar com um som alto, porque aqui não rola isso, entendeu? E você conseguir fazer com que ela também entenda que apesar das diferenças culturais, compensa o relacionamento. Eu recomendo, com algumas restrições, relacionamentos com as mulheres alemãs. Eu tenho um histórico muito negativo aqui na Alemanha, mas eu recomendo sim. Se você tem um relacionamento, se você está interessado numa mulher alemã, numa mulher europeia, todo esse traço que eu te passei serve também para você casar com outras informações da mulher europeia. A mulher europeia, ela tem, dependendo do país, ela pode ser mais aberta ou mais fechada, dependendo da religião. Mulheres islâmicas, por exemplo, elas não têm esse hábito de ficar ouvindo elogio toda hora, porque elas são criadas para aquela religiosidade. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes uma mulher, por exemplo, islâmica, no caso uma mulher europeia, ela não está com o cabelo coberto e você acha que você está falando com uma mulher cristã. E você tem que tomar cuidado, porque se um homem islâmico percebe que você está chavecando uma mulher islâmica, sendo você não islâmico, você pode entrar em problemas. Então tem que ter uma série de cautelas para que você não dê com os burros na água. Espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Use o espaço de comentários para dizer se você tem alguma dúvida, se você teve alguma outra experiência.
Se inscreva no canal Sonho de Aluguel, curta esse vídeo e um grande abraço. Tchau!